A pior campanha do Brasil em Copas do Mundo é como muita gente vem falando, e de fato eu concordo. É a pior campanha do Brasil na história das Copas. E nesse vídeo aqui eu vou argumentar por que eu acho que é uma das piores campanhas, apesar do Brasil também já ter sido eliminado na primeira fase nas Copas aí passadas e também nas oitavas de final. Não só por isso, né? Todo pelo desempenho do Brasil nessa Copa do Mundo foi assim patético. O Brasil teve 5 jogos, jogou contra Marrocos, Haiti, Escócia, Japão e Noruega. Ele teve um empate, uma derrota e venceu 3. Não teve nenhum adversário de primeiro nível. França, Alemanha, que seja Espanha, Holanda, não teve nenhum desses adversários, Argentina. E o Brasil venceu 3. Haiti, Escócia e o Japão, tipo assim, no apagar das luzes. Então, assim, foi uma campanha vergonhosa do Brasil. Jogou contra o Marrocos o primeiro jogo, não foi melhor, foi superado pela equipe africana. Então, assim, se você vê no grupo, o melhor do grupo, na minha opinião, foi o Marrocos, apesar de ter passado em segundo, que foi ali questão apenas de saldo. Terminou em segundo o Marrocos, que inclusive está na Copa ainda, o Brasil já está eliminado. Depois pegou um Haiti fraquíssimo, fez um bom primeiro tempo, depois foi o segundo tempo ridículo. O time não deu uma finalização no gol no segundo tempo contra o Haiti. Então, assim, foi uma a atuação patética do Brasil contra o Haiti. Contra a Escócia começou bem e tal, mas foi muito por erros individuais da Escócia, os gols, do que outra coisa. O primeiro gol foi dado, basicamente. Aí teve o segundo, que foi um cruzamento pro Vinícius Júnior. Então, assim, o Brasil de fato fez uma Copa ridícula mesmo, manchado como uma das piores, se não a pior Copa do Brasil da história. Como eu falei, em 1990 o Brasil foi eliminado nas oitavas de final para a Argentina, que é totalmente diferente, né? Que, por sinal, se não me engano, foi para a final nessa Copa de 90, a Argentina. Então, assim, o Brasil perdeu para a Noruega, que apesar de ter um monstro que é o Haaland, você vê pelas chances que o Brasil criou, pelo volume de jogo que o Brasil teve, que é uma seleção fraca defensivamente, mesmo assim o Brasil conseguiu perder para a Noruega, basicamente por uma seleção de um jogador só. É o que muita gente falou e eu concordo plenamente. Foi uma vergonha essa Copa do Mundo do Brasil. E se o Brasil passa pela Noruega, sei lá, se o Bruno Guimarães faz aquele gol de pênalti ou sai 1 a 1, vai para os pênaltis, o Brasil não ia ser campeão. Não tem time para ser campeão do mundo, nem perto disso. Se você colocar aí o ranking de times aí, eu acho que se você colocar top 8, o Brasil não está nem nesse top 8 de melhores times aí dessa Copa do Mundo. E provou de fato isso, né? Provou de fato que não é um dos melhores times da Copa. Infelizmente aí tinha muita expectativa do Neymar, o Neymar mal jogou, se você colocar aí não jogou 90 minutos. Acho que já entrou 2 partidas só, então né, foi um erro a convocação do Neymar, não pelo que ele representa, mas ele estava machucado. Então assim, ele deveria ter sido cortado e ter dado outra oportunidade para outro jogador. E algumas convocações também, como Danilo, não deveria, o cara é fraquíssimo, errou, o gol do Japão saiu dele, né? E os 2 gols da Noruega onde foi do lado dele. Então, assim, é um cara que erra muitos passes, não acompanha o mesmo ritmo dos outros jogadores. Então, assim, foi uma Copa ridícula do Brasil, que muita gente, por incrível que pareça, acreditava de fato no Hexa. Até eu acreditei em certo momento, né? Porque futebol, enfim, se você não acreditar, né? Se você não sonhar, meio que perde a graça. Então, assim, a gente acreditou de fato, mas era óbvio que não ia acontecer. O Brasil é fraquíssimo, fraquíssimo mesmo. É uma seleção que fez muito feio nessa Copa do Mundo. Se você for, o jogo bom do Brasil foi o primeiro tempo contra a Escócia, primeiro tempo contra o Haiti, olha os adversários. Primeiro tempo contra a Escócia, primeiro tempo contra o Haiti, contra o Marrocos ali uns 20 minutos, 20 minutinhos ali do fim do primeiro tempo. Contra o Japão, foi no abafo, o Japão estava vencendo, então assim, tinha que atacar mesmo, não digo que foi um jogo bom, foi mais que o Japão recuou e o Brasil teve que atacar porque estava perdendo o jogo. E contra a Noruega, pelo amor de Deus. Então, assim, foi uma Copa pífia do Brasil, de fato. A maior vergonha do futebol brasileiro na Copas do Mundo, sem dúvida nenhuma, ser eliminado nas oitavas de final. Ok que tem a 32 avos de final agora, né, e tem outro mata-mata, teve outro mata-mata, mas ser eliminado nas oitavas de final aí para uma seleção que tem 5 títulos é realmente vergonhoso. Tão mais vergonhoso do que essas eliminações que ele teve aí nessas Copas muito antigas aí, que foi na fase de grupos, que era outro futebol, outro formato, e de fato aí, em 1990 também é a maior vergonha do futebol brasileiro. Você concorda comigo? Discorda? Eu quero ouvir sua opinião aí no comentário. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu!